Quatro coisas sobre o Citotec que ninguém te conta e nós, claro, vai Moro, vamos te contar da maneira mais simples e bem didática para você compreender. O Citotec não é nome verdadeiro do Citotec. O nome verdadeiro do Citotec é Misoprostol. O que é que acontece? Na farmacologia existem diversos tipos de nome para um único medicamento, ou seja, um único medicamento pode ter diversos tipos de nome. Porém, existem três desses mais comuns, que são o nome químico, o nome genérico e o nome comercial. O Citotec é então aquilo que nós chamamos de nome comercial, que cada empresa pode atribuir, cada empresa farmacêutica, no caso, pode atribuir esse nome. E Misoprostol é o nome que todas essas empresas, independentemente de atribuírem um nome comercial, vão manter esse mesmo nome verdadeiro ou então nome genérico. Por esse motivo é que, de maneira mais simples, para nós farmacêuticos, explicamos às pessoas, nós falamos que é um nome verdadeiro. Mas para contextualizarmos, porque nós prometemos contextualizar aqui para o espacito, para você compreender, para eu falar que nós conseguimos explicar e compreendemos, deixa e compreendido. Então vai ao seguinte. Vamos imaginar o seguinte. O meu nome de casa que minha mãe me deu, quando me deu a luz, é Gelson. Vamos imaginar que o nome Gelson, meu nome verdadeiro, ok, seja Misoprostol, ou seja, o nome verdadeiro do Citotec. E como eu fui crescendo, ok, ou então na rua eu queria ter um outro nome bem mais conhecido, que facilmente faria as pessoas me conhecerem, me identificarem por esse nome, eu me dei um outro nome de Tira-Tripa, a fim de ser um nome que chama a atenção para mim, ou então que dá medo a todos os meus oponentes na rua. Esse nome de tira-tripa, na farmacologia, nós chamaríamos de nome comercial. Uma pessoa que me conhece como tira-tripa, outra pessoa que, porque acha que eu tiro muita tripa das pessoas, me atribuiria novamente o outro nome, tira-vaidade. Esses nomes todos, tira-vaidade, tira-tripa, seriam nomes de gangster do Gelson. Ou seja, vários nomes de gangster do Gelson, mas ainda assim o nome verdadeiro é Gelson, ou seja, existem vários nomes comerciais do Citotec, mas ainda assim, esses nomes comerciais são retratados apenas a um único medicamento, que é chamado de Misoprostol. Estamos? É como na grelha, o nome verdadeiro na grelha é Gelson Caio Mendes. Estamos? Mas, porém, tinha os seguintes apelidos na grelha: Nanã, Rei do Kuduro, Dono do País, o único que manda todos os fãs ir embora, ok? Todos esses nomes, esse é o último exagero, mas vamos lá. Esses todos os outros nomes do Na Grelha referenciavam-se apenas a uma única pessoa, que é Gelson Caio Mendes. É exatamente o mesmo princípio da farmacologia. Se você quiser aprender mais sobre os nomes comerciais, os tipos de nome de medicamento, nós temos uma videoaula lá no YouTube da Farmoro que fala sobre os tipos de medicamento. E eu vou meter aqui o link, você vai ter que ir lá, meter o like, falar que eu vim e assistir claramente, falar que eu vim do TikTok, Gelson Campos ou então Farmoro, porque nós somos uma equipa. Vamos, né? A segunda coisa que ninguém te conta sobre o Citotec é que nós, você, eu, já produzimos o Citotec de maneira natural. Ou seja, o Citotec na farmacologia nós chamamos como um análogo, então é um análogo, faz parte dos análogos das prostaglandinas, é um. O que é que significa basicamente ser o análogo das prostaglandinas? Já vão entender porque é que eu disse que nós já produzimos. Não me estendem a vida, por favor. Significa que ela é uma prostaglandina de maneira sintética. Ou seja, no nosso organismo, nós temos as enzimas chamadas COX. Essas COX produzem prostaglandina. No caso das COX-1, elas produzem prostaglandinas protetoras, que são a prostaglandina E1, ou então, que também atualmente é chamada de E2. Essa prostaglandina está localizada no estômago e também nos úteros da mulher, ou seja, no estômago da mulher e também no útero da mulher. Vamos tentar falar para nós que somos rapazes, ok? No nosso estômago, ok? Essa prostaglandina reveste a nossa parede estomacal, ou seja, para tentarmos desmistificar e sermos mais específicos, porque não é exatamente a prostaglandina. Essa prostaglandina, ela produz muco, ou então mucosa estomacal. Essa mucosa estomacal, ela reveste a nossa parede do estômago para fazer o seguinte, para nos proteger contra a ação do ácido gástrico. Dentro de nós, no nosso estômago, como vocês já sabem, tem um ácido que é chamado de ácido gástrico.
as nossas paredes estomacal não podem nem sequer entrar em contato com ela, porque ela mesmo é ácido e acaba queimando as nossas paredes que é estomacal. Se não fosse por esse muco, ok? Esse ácido conseguiria entrar em contato com a nossa parede estomacal e futuramente nos traria gastrite ou então úlcera gástrica e quem sabe câncer. Felizmente, essas mucosas existem. Porém, quando você usa um ANS ou então ibuprofeno ou diclofenac ou um outro ANS que inibe a COX-1 e a COX-2 ou simplesmente a COX-1, deixam de produzir o que? Essas prostaglandinas. Sem produção dessas prostaglandinas, essas mucosas ou esse muco, ok? Essas prostaglandinas, no caso, é um, deixa de produzir essa mucosa estomacal. E para que nós usamos essas prostaglandinas sintéticas que são chamadas de Cytotec? O nome verdadeiro é que misoprostol. Elas imitam o que aquela prostaglandina faz, ou seja, faz com que consiga se produzir muco e reveste o nosso estômago, que mesmo usando o AINES, nós vamos ter uma produção de muco através de uma prostaglandina sintética. Estamos? Qualquer dúvida, deixa aqui, eu vou fazer um vídeo a explicar novamente. Por isso que esse vídeo vai ser meio longo, mas vale a pena terminar até o fim. Tá? A terceira coisa que ninguém te contou sobre o Cytotec é que, primeiramente, ela não foi criada para casos de aborto. Ela foi criada, primeiramente, para casos de gastrite causada por quê? Por AINES. E quais são os AINES? São diclofenac, ibuprofeno, indometacina e vários outros AINES que você conhece. Porém, no caso do diclofenac e ibuprofeno, elas causam de fato, podem causar, porque quando falamos ela causa, posso vos transmitir a ideia que mesmo bebendo em doses baixas, elas vão causar gastrite, e não é isso. Então, quando usado o diclofenac ou ibuprofeno por doses altas durante muito tempo, elas acabam inibindo aquilo que eu disse lá na segunda parte, acabam inibindo o que? A COX-1 e a COX-2. Porém, as COX-2 já são pró-inflamatórias. Então, com isso, nós não vamos ter problema. Apesar de que existem partes no corpo que a COX-2 ela é produzida de maneira natural sem que haja um estímulo inflamatório. Mas isso é outro assunto. Agora vamos aqui. Estou mesmo no caso do Cytotec. Então, além de inibirem a COX-2, que é pró-inflamatória, elas também acabam inibindo a COX-1. E o que a COX-1 faz? Ela produz aquela prostaglandina, a prostaglandina que é E1, ou então E2. Essa prostaglandina faz o quê? Ela produz muco. E esse muco faz o quê? Fica revestendo a nossa parede estomacal. E esse muco, revertendo essa parede estomacal, vai fazer o quê? Vai fazer ou evitar com que nosso estômago, não é, ou parede do nosso estômago, não tem contato direito com o ácido gástrico. E por que não pode entrar em contato direito com o nosso ácido gástrico? De falar aí. Porque vai queimar as nossas paredes estomacal. E se queimar, vai fazer o quê? Vai trazer o quê? Gastrite. E se trazer gastrite, depois pode trazer o quê? Úlcera. E se trazer úlcera, depois pode trazer o quê futuramente? Pegaste, pode trazer câncer. E é por isso que os cientistas, as pessoas que estudam, não é nós que estamos lendo outros que outros já estudaram. Não é assim. As pessoas que estudam falam, epá, o AINES é necessário porque é inevitável que uma pessoa sente dor. E algumas pessoas usam de maneira exagerada ou por outro motivo que se criam. Tá? Então pegaram, temos essa prostaglandina, vamos tentar modificar em laboratório para melhorar ou então para criar uma prostaglandina que é sintética. Essa prostaglandina sintética, que é a prostaglandina E1, que é produzida pela COX-1, ok? Foi feita e deram um nome comercial de que é Cytotec. Mas o nome verdadeiro é que, já vos falei, misoprostol. Então, ok? Ele foi feito, o misoprostol Cytotec, foi feito para caso de gastrite causada por AINES. Por quê? Porque o AINES vai inibir a COX-1. E se inibir a COX-1, inibe o quê? A prostaglandina é de maneira, aquela prostaglandina natural. Se está inibir a prostaglandina natural, nós vamos adicionar que prostaglandina que é artificial, até fica meio assim errado, né? Sintética, que é o Cytotec. Enquanto essa natural não está produzindo, não está conseguindo produzir, porque está sendo eliminada, não está conseguindo produzir a prostaglandina, ou então muco, ok? Essa aqui sintética, que é Cytotec, vai estar produzindo que muco. Com essa produção desse muco aqui, vai fazer que o nosso estômago vai continuar sendo protegido pela mucosa estomacal e nosso ácido gástrico não vai entrar em contato com a parede do nosso estômago.